Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Roberto de Geografia em mais um Por Aí. E hoje nós estamos no Centro de Operações Rio, o COR. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Sete Rio. O que eles fazem? Qual é a sua função dentro da nossa cidade? É o que nós vamos ver agora. Vem comigo. Então, alunos, eu vou chamar o Mauro, que é coordenador de educação para o trânsito da Sete Rio, ok? Mauro, muito obrigado, tá, por você estar aqui. E assim, eu acho que a primeira pergunta, né, que eu acho importante é o que é a Sete Rio e qual a função dela dentro da cidade do Rio? Obrigado pelo convite. A Sete Rio é o órgão municipal responsável pela gestão do trânsito. O Código de Trânsito, entre outras inovações, ele introduziu o conceito de municipalização do trânsito, que dá oportunidade a cada cidade cuidar dos problemas relacionados à mobilidade, à segurança viária diretamente, né, que a ação realmente acontece na cidade. Então a Sete Rio ela é responsável pela engenharia de tráfego, ou seja, todo o planejamento viário, sinalização horizontal, vertical, semafórica. Também a parte de fiscalização, que é uma obrigação do poder público. Quando alguém desrespeita uma regra, ele está prejudicando toda a coletividade. Então, o poder público tem a obrigação de criar um constrangimento para evitar que essas ações aconteçam. Também cabe ao órgão de trânsito a educação para o trânsito, que é a minha parte, que ela tem também é uma outra inovação que o Código trouxe, porque a engenharia ela trabalha com projeto, ou seja, antes da ação acontecer. A fiscalização trabalha com o ocorrido, né? Você já teve a ação que pode ter causado algum problema e você atua posteriormente. E a educação ela trabalha com a pessoa, o foco dela é o ser humano, que é justamente quem tem a oportunidade de mudar o comportamento no momento da ação, né? Perceberam que o trânsito ele agrega uma quantidade de problemas assim tão complexa que só a engenharia e a fiscalização não eram capazes de resolver. Então, a introdução da educação para o trânsito também é uma inovação que o Código trouxe. Além disso, o órgão de trânsito ele cuida dos dados, né, as estatísticas. Muitas vezes o órgão de trânsito não é o responsável por gerar os dados. A gente coleta dados da saúde, dos bombeiros, da segurança pública, mas a Sete Rio ela tabula esses dados, trabalha esses dados para que a gente tenha informação para poder direcionar nossas ações. Entendi. E como que vocês fazem essa atuação, por exemplo, nas escolas, né, com as crianças, para ter essa questão da educação para o trânsito? Sim, nós temos diversos projetos que atuam, nós temos uma prioridade nas escolas da rede municipal, mas nós atendemos todas as instituições de ensino. Nós temos principalmente 3 projetos, que é o Office Mob, que é um game de educação para o trânsito. A criança é como se fosse o prefeito da cidade e ela vai se deparando com várias situações que ela tem que tomar a decisão. E dependendo da decisão que ela vá tomar ali naquilo ali, ela vai afetar a vida da comunidade, seja em relação à população, à poluição, à qualidade de vida, o próprio número de acidentes. Então isso aí vai marcando uma pontuação. Nós temos o Bike Educa, que é uma escola pública de trânsito, que nós levamos as crianças para um circuito onde elas aprendem os conceitos de segurança viária, sendo que o veículo é a própria bicicleta, para reforçar essa ideia de que a bicicleta faz parte do trânsito, que o trânsito não é só o veículo motorizado. Então, as crianças têm uma parte teórica, que apresenta a bicicleta, nós temos uma mecânica básica, coisas bem simples, tipo regular o freio, a altura do banco, e tem a parte prática, que é a parte que elas mais gostam, que é justamente o circuito. A gente divide em 3 grupos. Uma hora a criança é o condutor, né, circulando de bicicleta. No outro momento ela é o pedestre e também ela é o agente de trânsito. E por último nós temos a Caminho da Escola 2.0, que é um projeto que ele incorpora tudo que a gente considera importante em relação à educação para o trânsito, tanto a parte comportamental como a própria avaliação do ambiente no entorno das escolas. As crianças elas são incentivadas a observar o caminho, né, do lado de fora da escola, as condições de segurança viária, sinalização, o que falta, o que pode melhorar. A partir desse mapa de risco que eles elaboram, a Sete Rio transforma aquilo ali num projeto viário e a Sete Rio leva essa mudança lá no entorno da escola. Tem dado um resultado muito interessante. Bacana mesmo. Esse ano nós já fizemos 4 intervenções e assim, são só elogios, modéstia à parte. Imagino. Eu percebi que tem bastante informações ali nas telas. O senhor poderia explicar o que são essas informações e como que elas são usadas?
Bom, Roberto, como você pode ver, essas imagens elas mostram o trânsito em tempo real. Então, o trânsito ele é muito dinâmico. Então, qualquer problema que possa afetar a vida da população, quanto mais cedo ele é detectado o problema, mais rápido a 7RI pode acionar. Um veículo enguiçado, às vezes é um alagamento, um acidente, tudo isso vai impactar a vida das pessoas. Então, quanto mais rápido isso for resolvido, é melhor para todo mundo. Assim, a cidade do Rio tem uma coisa que é peculiar, que é a sua geografia. Ela é bem complexa. Como que isso afeta a questão do controle do tráfego? Bom, em relação ao relevo, existem questões legais, né? Por exemplo, a gente não pode, né, segundo o Código de Trânsito, implantar uma ondulação transversal, que é popularmente conhecido como quebra-mola, a partir de um determinado grau de inclinação. E existem também questões em relação ao próprio planejamento cicloviário, por exemplo. Uma via que ela tem um desnível muito grande, ela pode servir até para o ciclismo esportivo, mas para o deslocamento como transporte já dificulta um pouco. Então tudo isso é levado em consideração. E a própria questão da segurança, né? Nós temos a Serra Grajaú-Jacarepaguá, que ela recebe vários cuidados para justamente evitar que acidentes ocorram devido à geografia do local. Quem estava um pouco antes aqui da entrevista, você tinha falado sobre a questão dessa mudança do termo acidente de trânsito. Eu achei muito interessante essa abordagem que vocês estão tomando agora. O senhor poderia explicar essa nova abordagem sobre isso? A gente adotou agora o termo sinistro, né? Nós falamos sinistro de trânsito porque o acidente ele passa a impressão de um acontecimento fortuito, né, que não tem culpa de ninguém. Um acidente é você estar andando distradamente, escorregou numa casca de banana e ninguém tem culpa disso. Essas ocorrências no trânsito, normalmente, elas são precedidas de um grau de irresponsabilidade de alguém que assume o risco de provocar uma situação de risco. Então, assim, o termo sinistro foi adotado agora, vários órgãos já estão utilizando essa terminologia justamente para desvincular com a ideia de acidente, de algo que não é culpa de ninguém. Assim, a cidade do Rio, ela é uma cidade que tem muitos túneis que conectam a cidade. Existe uma política específica do trânsito sobre os túneis, né? Como funciona essa gerência do tráfego com os túneis em si? Existe uma preocupação muito grande em relação aos túneis, porque eles são vitais na circulação da cidade. Então a 7RI, ela tem uma diretoria de operações que monitora o tempo todo qualquer ocorrência não programada nos túneis. Um acidente no túnel que possa causar uma retenção, ele vai impactar a cidade toda. Então eles são constantemente monitorados, inclusive existem bases operacionais nos próprios túneis justamente para evitar que esses problemas eles se transformem num problema para a cidade toda. Então, assim, são monitorados assim bem de perto, bem incisivamente, justamente pela importância que eles têm na ligação dos bairros da cidade. Perfeito. Mauro, muito obrigado. Aqui é o Mauro, coordenador de educação para o trânsito da 7RI. Isso aí. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom. Então, pessoal, o Por Aí está ficando por aqui. Assistam às outras aulas, tá? Continuem acompanhando a gente aqui na Multirio. Eu estou aqui no Centro de Operações Rio, o COR. Gostei bastante de conhecer esse espaço e eu vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.